Tudo bem? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Nós vamos começar então nosso primeiro vídeo nesse canal temporário de comunicação da disciplina de Fundamentos Psicológicos da Educação. Claro que nós vamos aprofundar isso na live, né? O módulo básico nós já havíamos introduzido um pouco esse conteúdo e o módulo ENAD a gente vai começar agora. E o tema dessa semana é a teoria chamada behaviorismo. Então, o que é o behaviorismo, né? Esse termo, pela primeira vez, ele foi cunhado pelo John Watson, que é um americano, que em 1913 publica um estudo chamado Psicologia como os behavioristas a veem. E behaviorismo vem da palavra behavior, que em inglês significa comportamento. Então, ela é a ciência que busca entender o comportamento humano. Bem, o Watson ele vai analisar o que ele chama de comportamento respondente ou comportamento reflexo, é a mesma coisa. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês prestem muita atenção. Comportamento respondente ou comportamento reflexo, o que isso significa? Esse é um tipo de comportamento que nós temos uma série de exemplos deles, né? Que são não voluntários. Então, a partir de estímulos eliciadores, então esse termo eliciadores significa produzidos, quando nós formos usá-los, vocês já vão saber. Quando falarmos de estímulos eliciadores, são estímulos produzidos, que produzem, né, respostas a esses determinados estímulos que são necessariamente antecedentes a essa resposta. Exemplos. Por exemplo, no frio, o que automaticamente nós nos arrepiamos, né? Numa situação de ingerir uma gotinha de limão azedo na língua, o que nós produzimos? A saliva, né? Quando nós temos, por exemplo, uma luz muito forte nos olhos, as nossas pupilas se contraem. Na ausência de luz, nossa pupila dilata. Então, são respostas reflexas, não voluntárias, que nós produzimos a partir de estímulos que a antecedem, né? Então, esses comportamentos reflexos ou respondentes, eles são interações estímulo-respostas em relação ao ambiente e o sujeito, né? Então, são respostas que para o behaviorismo são incondicionadas. Então, quando nós usarmos esse termo também, nós estamos falando de respostas que são não voluntárias, né? E que também não foram produzidas, não foram aprendidas, tá? Bem, outro exemplo seria a própria sucção do bebê, né? Quando ele nasce. Bem, esses estímulos, eles podem ser incondicionados, ou seja, não foram aprendidos, né? Não foram ensinados por alguém, mas o Watson ele vai fazer uma experiência com cães que vai demonstrar que é possível que esses estímulos sejam aprendidos, sejam produzidos, né? E aí, essas respostas produzidas, elas vão ser chamadas de respostas condicionadas, tá? Então, o que é o termo condicionado? A palavra significa que eles vão ser produzidos e aprendidos pelo sujeito, produzidos a partir de alguma experiência no decorrer da vida, né? Então, essas novas interações, elas vão acontecer da seguinte maneira, vão acontecer a partir do que a teoria behaviorista chama de pareamento. Então, a primeira experiência que o Watson faz com cães é colocá-los diante da comida e automaticamente eles salivam ao ver a comida. No segundo momento, é tocada uma sirene e na sequência é entregue a comida ao cão. No decorrer desse processo, cada vez que a sirene era tocada, mesmo sem a ausência da comida, o cão salivava, né? Então, o que significa? Que a salivação, ela foi produzida por um estímulo que, se não fosse esse processo de condicionamento, ele não produziria salivação, né? Pois bem, aí nós temos o comportamento respondente, condicionado e incondicionado, tá ok? O outro tipo de comportamento, que daí mais adiante o outro americano chamado Skinner vai nos apresentar, produzir e uma longa teoria sobre ele, e que também é um comportamento que nos acompanha no decorrer
ao longo de toda a nossa vida é o comportamento operante. Então, sobre o comportamento operante, eu vou fazer um outro videozinho e na sequência vocês também assistem, tá ok? Até lá!